Está no ar a edição da Noite da Renascença, em que a situação em Moçambique será tema em destaque. Temos reportagem em Maputo, com Marcelo Rebelo de Sousa condenando a ação da Renamo, o partido da oposição, que ameaça tomar o controle de 6 províncias no país, e sublinhando, o chefe de Estado português, que é preciso respeitar os processos democráticos. Moçambique também será tema do debate de atualidade religiosa, que vai analisar o papel que desempenhou a comunidade religiosa de Santo Egídio no Acordo de Paz em Moçambique em 1992, acordo que pôs fim a mais de uma década de guerra civil. Num tempo em que voltamos a ouvir falar de domínio espanhol em Portugal, embora acerca da banca. Vamos falar de uma figura do período em que o nosso país perdeu a independência. A Duquesa de Mantua, neta de Filipe II de Espanha, vice-rainha, figura de poder em Portugal, que tentou inclusivamente liderar uma revolta contra o primeiro rei após a restauração em 1640. Antes, conhecemos uma iniciativa de um grupo de intérpretes de língua gestual portuguesa que quer ajudar os surdos-mudos a passear pelo Porto. Um grupo de intérpretes de língua gestual portuguesa quer melhorar a experiência dos surdos-mudos enquanto turistas e enquanto utentes e clientes de serviços públicos e privados. Hands to Discover, ou em português Mãos para Descobrir, está a nascer no Porto e quer criar visitas turísticas guiadas para surdos-mudos e formar todos aqueles que, trabalhando em atendimento ao público, podem precisar de saber comunicar desta outra forma. A ideia, como nos vai contar a jornalista Liliana Monteiro, nasceu das mãos de uma intérprete de língua gestual. Há mais de 2 décadas no terreno a trabalhar com a linguagem gestual, a intérprete Anabela Baltazar decidiu dar mais um passo para facilitar a vida dos surdos-mudos. Fala-se muito em turismo acessível, possibilidades. No entanto, essas possibilidades vão sempre dar às acessibilidades físicas e arquitetónicas e nunca às acessibilidades de comunicação. Ou seja, a comunidade surda, no fundo, acaba por ficar sempre um bocadinho de fora dessas acessibilidades. Quer também quebrar alguns conceitos errados de como lidar com este tipo de pessoas. Muitas das vezes, o que é aquilo que nós ouvintes normais, não é, que não temos qualquer contacto com a comunidade surda, pensamos que pronto, ok, não houve, mas eu tenho aqui um desdobrável, tenho aqui uma informação escrita, vou passar essa informação e está tudo resolvido. No entanto, a realidade não é bem essa, não é? Porque a comunidade surda, de uma forma geral, quer nacional, quer internacional, tem alguma dificuldade na leitura e interpretação da língua. Nasceu assim o Hands to Discover, em português, Mãos para Descobrir, um projeto ligado a uma empresa de profissionais de linguagem gestual e que pretende abrir portas a 2 realidades: visitas guiadas para surdos-mudos e dar formação a funcionários das mais diversas entidades que trabalham com o público. Portanto, as pessoas sabem que, chegando àquele espaço, uma vez que eles têm determinado logotipo que é diferente dos outros, determinada certificação, sabem que as pessoas pelo menos já estão sensibilizadas para a questão da surdez, para a atitude que deverão ter perante uma pessoa surda e, portanto, será ali logo a partir um eliminar de barreiras que aparentemente parece muito pouco, mas acredito que não é. Portanto, às vezes basta uma pequena atitude, um pequeno gesto, saber referir o bom dia ou precisar uma coisa, coisas bastante básicas, mas que fazem toda a diferença. O objetivo é alargar o número de profissionais formados em linguagem gestual e, acima de tudo, em linguagem gestual internacional. Nós já temos uma equipa de intérpretes a traduzir connosco há alguns anos. E, nesse sentido, estamos a apostar também, para além da formação na área da língua gestual portuguesa, na formação dos gestos internacionais, porque é assim que nós vamos conseguir receber qualquer público estrangeiro. Dessa forma, permitir a ponte de comunicação entre qualquer pessoa que venha ao nosso país. Para já, no terreno, sensibilizam várias entidades para a necessidade de serem certificadas em bem receber surdos-mudos. Em curso estão já várias reuniões com o Turismo de Portugal, alguns hotéis e até restaurantes. Numa primeira fase, a empresa está a concentrar esforços e meios na cidade do Porto, mas os planos passam por disponibilizar intérpretes em todo o país e até a nível internacional. Sim, imaginemos uma semana na cidade do Porto, pronto, mas tem uma visita determinada a um museu e sabe que lá vai encontrar bastantes dificuldades em termos comunicacionais. Então aí poderá recorrer aos nossos serviços de acompanhamento do intérprete gestual. Poderá ser num dia, numa hora, numa semana, o que cada um pretender. Ao todo são entre 130 e 150 mil as pessoas consideradas surdas-mudas em Portugal. Estima-se que em todo o mundo sejam perto de 70 milhões. Intérpretes de língua gestual portuguesa querem melhorar a experiência dos surdos-mudos enquanto turistas e enquanto utentes e clientes de serviços públicos e privados.
Num tempo em que temos voltado a ouvir falar-se do domínio espanhol em Portugal, em discussões acerca do domínio dos bancos portugueses, chega às livrarias uma obra sobre uma das figuras centrais do período mais mal amado da história de Portugal, a perda da independência e o domínio filipino. A Duquesa de Mantua, ou Margarida, Princesa de Saboia, neta de Filipe II de Espanha, vice-rainha, não foi uma figura decorativa nesse período. Procurava o poder e tentou mesmo liderar uma revolta contra o primeiro rei de Portugal após a restauração em 1640. A jornalista Eunice Lourenço conversou com Joana Bouza Serrano, autora deste livro A Duquesa de Mantua. Vai surpreender uma vida que ela teve. Nós podemos pensar que realmente estes anos em Portugal foram difíceis, e foram, porque ela chega num período de grande crise, de grande confusão a vários níveis, mas também o resto da vida dela foi recheado deste tipo de episódios. Portanto, ela era uma pessoa com uma personalidade bastante forte, procurava o poder, mas também procurava a intriga e metia-se nas intrigas, e por isso muitas vezes na vida dela surgem situações de conflito, quer ainda jovem, em Itália, quando fica viúva, depois mais tarde, após a Guerra de Mantua, e, claro, temos esta fase de Portugal, bastante conturbada. Mesmo após a restauração, mesmo presa num convento, ainda vai participar e liderar uma conspiração contra o Dom João IV, e depois, quando vai para a Espanha, continua nos meandros da corte a ter a sua influência e o seu papel. E sempre muito fiel à coroa espanhola, não é? Exato, é uma marca desta princesa, porque ela nasce princesa italiana, filha do Duque de Saboia. E sempre faz prevalecer a linhagem materna, porque a mãe era infanta de Espanha. E, portanto, ela considerava que ser filha de uma infanta era superior a ser filha de um duque. E por isso vai sempre assumir-se como espanhola, vai ser educada à espanhola pelo séquito da mãe, vai ter sempre aquela ligação muito forte ao avô, ao grande Filipe II, para ela, claro, ao avô, à memória do avô, depois ao tio, e depois, quando chega a Filipe IV, já estamos na geração dela, portanto já é o primo, que vai então confiar-lhe esta missão de vir governar um reino à beira de uma revolução, e já se sabia que as coisas estavam muito complicadas em Portugal, e é escolhida uma mulher por ser da família e por se considerar que uma mulher da família seria mais capaz, eventualmente, de criar consensos e de evitar o excesso de ânimos exaltados. A dada altura, numa das cartas que é enviada sobre ela, já quando está a governar Portugal, lê-se que o seu cuidado e entendimento excedem os limites do seu sexo. Ou seja, era um tempo em que o sexo feminino não era tido em grande conta, era considerado... numa outra carta fala-se mesmo em sexo cobarde. Como é que se pode entender uma mulher a governar numa altura em que se tinha estas ideias sobre as mulheres? O preconceito de género está sempre presente. Há aqui algo que fala mais alto, é o sangue. É o facto de ela pertencer à família real e a confiança que o rei Filipe IV de Espanha vai ter na prima. Vai falar mais alto, e por isso é que ele vai impor esta figura. Não é um caso extraordinário na época, é casos excepcionais, mas temos alguns exemplos de mulheres que assumiam a regência, sobretudo em casos complicados. Nós depois aqui em Portugal vamos ter também a rainha Dona Luísa de Gusmão, durante a minoridade do rei Dom Afonso VI, é ela que também exerce a regência. E quando se trata de mulheres da família real, havia uma maior deferência e compreensão para o facto de serem elas a exercer os cargos. Agora, de facto, a Duquesa de Mantua exerce o poder, mas rodeada de homens. Portanto, todos os outros cargos no governo são exercidos por homens. Ela só está ali porque é uma princesa Habsburgo. Caso contrário, certamente não estaria. O seu livro anterior sobre as princesas, as infantas e as rainhas da dinastia de Avis também tem vários casos desses, de mulheres que exerceram o poder mais formal ou até mais informal. E são duas dinastias que se cruzam, a dinastia de Avis e a dinastia dos Habsburgo. Há aqui pontos de contacto para além do sangue, ou é o sangue que determina que estas mulheres tenham sido exceções no seu tempo?
Tem a ver com o valor que esta dinastia dá também ao papel da educação. As mulheres são educadas para poderem vir a exercer um papel político. Podia ser um papel político mais secundário, que alcançariam através do casamento com outra dinastia importante e teriam aí um papel mais de bastidores, mais a controlar a diplomacia, um poder mais de influência, mas também depois a educar os seus próprios filhos, sobretudo as suas próprias filhas, para serem continuadoras daquele modo de perpetuar o poder. E depois lá está, temos as ocasiões excepcionais, as tais regências, ou no caso desta princesa, o governo de Portugal. É relativamente fácil reconstruir a vida de há 5 séculos? Neste caso foi, porque lá está, ela escreveu imenso, estabeleceu correspondência durante toda a sua vida, portanto correspondência pessoal, e a partir daí conseguimos tirar muitas informações. Temos também a curiosidade de a sua própria mãe, a infanta Catarina de Espanha, também ter escrito muitas cartas durante a infância da princesa Margarida. E depois, claro, temos os documentos oficiais a partir do momento em que a Duquesa de Mantua assume o governo de Portugal. Então temos muita documentação, mas é mais uma documentação oficial, portanto relacionada com o governo de Portugal, que por sua vez era extremamente complexo, porque para além do governo do reino, havia o governo do Império. E o Império também estava a ser atacado pelos inimigos da Espanha, portanto o que eu vi também foi que a Duquesa de Mantua não tinha mãos a medir e ocupava-se pessoalmente dos assuntos do governo, portanto não ficava à espera, nem gostava que tratassem dos assuntos por ela. Portanto, ela empenhou-se a sério e profundamente na missão que lhe foi atribuída. A Duquesa de Mantua, uma biografia desta vice-rainha, da autoria de Joana Bouza Serrano. O Presidente da República afirma-se como filho devotado de Moçambique, que considera ser a sua segunda pátria, e apela ao respeito pelos processos democráticos numa nota de apoio ao governo da Frelimo e referência às eleições de 2014, cujos resultados em 6 províncias são contestados pela Renamo. Marcelo Rebelo de Sousa, que está em Maputo, voltou esta noite ao Palácio da Ponta Vermelha, onde viveu quando visitava o pai, nos tempos em que este era governador de Moçambique. Este é o segundo dia da visita oficial do Presidente da República português àquele país. A reportagem é da enviada da Renascença, Paula Queiro Varela. Entre juras de amizade, promessas de cooperação, total empenho em construir um futuro de mãos dadas com Moçambique, Marcelo Rebelo de Sousa está na sua segunda pátria e promete dar tudo por este país. Moçambique terá em mim mais do que um grande amigo. Terá um filho devotado, um advogado empenhado, um parceiro estratégico e um irmão solidário. Foi a terceira vez no dia em que os dois presidentes estiveram juntos. A agenda do encontro a sós pela manhã foi dominada pelo tema da paz, que volta a estar ameaçada neste país. Filipe Nyusi garante que o diálogo é a prioridade do seu governo, apesar dos esforços insuficientes da Renamo. De um diálogo construtivo constitui uma das principais prioridades da nossa governação. Apesar da ainda insuficiente resposta por parte da Renamo, o diálogo continua a ser o caminho por nós privilegiado para a construção de consensos e reestabelecimento de uma paz verdadeira. E do lado de Portugal, que diz e repete estar pronto para ajudar, se e quando Moçambique assim entender, o Presidente quis deixar também o apelo à paz. Em qualquer Estado de Direito Democrático espera-se que as forças político-partidárias se exprimam livremente, mas não pela força das armas. No banquete de Estado, no Palácio da Ponta Vermelha, o passado dos dois países esteve sempre presente e o de Marcelo Rebelo de Sousa também. Foi nesta casa que viveu quando o pai era governador-geral de Moçambique e foi hoje que entrou nela como Presidente da República. Estamos certos que guarda lembranças deste edifício em que nos encontramos. Eu pus a dar voltas o Sr. Presidente e disse-me, afinal, o quarto onde dormia. Não quis lhe levar ao quarto porque está muito bonito agora. É um regresso ao passado, mas sem nostalgia. Marcelo Rebelo de Sousa prefere falar do futuro. É verdade que recordo presencialmente muito do que foi a vida do adolescente. Mas eu estou aqui, sobretudo, para reforçar a relação do presente
e para contribuir para a construção de um novo dia nas relações entre os nossos dois países. O Presidente fecha o primeiro dia da visita de Estado a Moçambique a garantir a aposta de Portugal neste país. Afinal de contas, como não se cansa de dizer, os amigos são para as ocasiões. Reportagem de Paulo Aqueiro Varela em Maputo. O papel da comunidade religiosa de Santo Egídio na mediação de um outro conflito em Moçambique, já no início da década de 90, será um dos temas em destaque no debate de atualidade religiosa que agora começa e que é moderado pelo jornalista José Pedro Frazão. Damos início ao debate de atualidade religiosa na edição da Noite da Renascença, esta quarta-feira, esta semana com Pedro Vaz Pato e Áurea Miguel. Boa noite a ambos. Boa noite. Vamos abordar 3 temas antes das notas finais da atualidade religiosa. Começamos pelo Dia Mundial das Comunicações Sociais. Aliás, há uma data redonda, estamos a falar da versão 50 deste Dia Mundial, numa iniciativa que todos os anos, de resto, debatemos aqui no nosso programa. Aliás, é a nossa obrigação, tendo em conta que este debate cruza as duas realidades. Haverá, chamo já a atenção, uma evocação deste dia amanhã às 4 da tarde no Museu de São Roque em Lisboa, onde a Aura Miguel vai também apresentar uma comunicação, não é, Aura? É verdade, é um tema muito entusiasmante que daria de resto para a conversa desta quarta-feira, porque tem muito que se lhe diga. Eu já digo o que é que vai acontecer, aliás eu tinha isso como sugestão, depois no fim Sim. já fica dito, mas volto a lembrar que no fundo o culpado disto tudo é o Concílio Vaticano II. Porque, faço a explicar, pela intuição, e percebemos agora, da importância da comunicação social na perspectiva da Igreja, e que pode ser muito bom ou muito mau, pode fazer muito bem ou muito mal, quer dizer, é fundamental o desafio para a Igreja e também para uma presença e um critério cristão neste universo. E eu vejo isso como uma intuição verdadeiramente dos padres conciliares, dedicarem um documento intermirífica sobre a importância dos média e daí ter nascido este desejo de uma vez por ano haver o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que coincide com a festa da Ascensão, que é exatamente popularmente chama-se Quinta-feira da Espiga, que é amanhã. Mas o domingo seguinte, que em muitos sítios nem sequer é feriado, mas de qualquer modo é o domingo da Ascensão, será no próximo domingo. Portanto, desde o Concílio Vaticano II que existe, quer dizer, houve esta sugestão e foi o Papa Paulo VI, no fundo, que criou este Dia Mundial da Comunicação Social exatamente por isso. Portanto, cada ano, cada dia destes tem um tema de reflexão, mas no fundo revelam, de certo modo pode-se encontrar um fio condutor da preocupação e do valor, da valorização que a Igreja dá a estes meios. Aliás, nós próprios somos suspeitos, porque somos uma rádio que, aliás, essa intuição da Rádio Renascença, já agora podemos puxar os galões, era anterior à importância do concílio, definida pelo concílio, porque nós temos quase 80 anos de idade. Exato, é prévio, digamos. E foi assim. Exatamente, o fundador, que foi o Monsenhor Lopes da Cruz, percebeu de tal maneira esta realidade e este desafio que dizia, na altura estavam a começar as rádios, que era bom usar métodos contra métodos, contra estilos neste sentido, que também os cristãos eram chamados a ter uma perspectiva, uma presença na rádio e outras coisas, tanto que a nível mundial e nas dioceses, cá no nosso país, por exemplo, muitos jornais diocesanos, etc. Portanto, essa nota histórica permite também lembrar que há um livro que reúne as mensagens e, portanto, esse fio condutor aliás, o título é esse mesmo, de Paulo VI a Francisco, as 50 mensagens, permitem perceber esse fio condutor, não é? E, portanto, na tarde da manhã, quem puder aparecer, vale a pena, porque é disso que vamos refletir, e eu própria vou falar do que é que há de ser, que é a minha experiência também, nos pontificados de João Paulo II, de Bento XVI e de Francisco, os média. Vaz Pato, a mensagem do Papa Francisco liga a comunicação à misericórdia. Sim, eu não sou um profissional da comunicação, ao contrário. É um colaborador. Sou um colaborador e faço com muita honra e muito gosto. E, portanto, também me diz alguma coisa, certamente, esta mensagem. E o que eu acho que, aquilo que a mim me sensibilizou bastante foi esta ligação entre a verdade e a misericórdia. O Papa fala desta distinção entre a condenação do erro e a misericórdia para com a pessoa que erra.
e chama a atenção, portanto, chama a atenção para o dever de amoestar quem erra, mas fazê-lo com caridade, fazê-lo com misericórdia. Porque, diz ele, e com razão, quando se adota um discurso duro, moralista, a tendência do interlocutor é de se fechar em si mesmo, em ter uma reação de defesa e reforçar, no fundo, a sua posição de erro, se está em causa esse erro, e portanto a pessoa não se converte dessa forma, portanto só a misericórdia é que toca os corações e que leva as pessoas a mudar, as pessoas que erram a mudar. Enfim, eu, como disse, não sou profissional da comunicação, mas muitas vezes tenho a ocasião de me pronunciar sobre questões que acho que estão erradas no âmbito da atualidade. E, portanto, isto para mim é um exame de consciência, um alerta, um exame de consciência. Depois há outro aspecto também que o Papa sublinha, que é a questão da comunicação virtual, portanto, no âmbito das redes sociais, e também aqui é importante usar de misericórdia, porque o que se vê é que neste tipo de comunicação, que, diz o Papa, pode servir para o bem e para o mal, e neste servir para o mal ele usa até a expressão linchamento moral, portanto é bastante forte, mas é isso mesmo que muitas vezes se verifica, porque há o anonimato com que muitas vezes se procede à comunicação nestes meios, às vezes, portanto, ou anonimato completo, ou quando não há anonimato completo, pelo menos não há aquele olhar nos olhos, aquele contacto pessoal, leva a que muitas vezes as pessoas digam coisas que se calhar nem teriam vergonha de dizer se fosse pessoalmente. Isso vê-se quando há aqueles comentários aos artigos que saem na internet, e depois as pessoas que são às vezes perfeitamente inqualificáveis, mas portanto isso é importante. Na mensagem há ainda referência não só também aos pastores da Igreja, está um parágrafo sobre essa matéria, e o Papa também fala para a diplomacia e para os políticos, em relação àqueles que falam de outra forma, que pensam de maneira diferente. Sim, também. Deixa aqui alguns convites que eu diria até politicamente incorretos, quer dizer, não é politicamente incorretos, é difíceis. Parecem quase utópicos, e isso é também uma das características da Voz da Igreja, que era outro Papa, era o João Paulo II. Lembro-me que uma vez ia a caminho da África e parecia que ainda hoje, infelizmente, é assim, que ninguém liga muito ao continente africano, a não ser por razões de exploração, e que, interrogado sobre, não parece que é uma voz quebrada no deserto, portanto, exigindo e pedindo e alertando tomadas de decisão que parecem inatingíveis, e a resposta, sem hesitar, do Papa João Paulo II foi: se existe um deserto, então ao menos que haja uma voz. E há coisas aqui nesta mensagem e noutros contextos que parece que é muito difícil, nomeadamente ele pede aos que têm responsabilidades institucionais, políticas e de formação da opinião pública, os que formam a opinião pública, nos opinion makers os comentadores, que estejam sempre vigilantes sobre a maneira como se exprimem a respeito de quem pensa ou atua de maneira diferente, e que até possam ter errado, que era isto que o Dr. Vaz Pato estava também a lembrar, e nós, infelizmente, muitas vezes ouvimos o oposto, e, portanto, este saber conter-se para que as palavras e os atos, mas, enfim, sobretudo as palavras, escrita ou falada, sejam construtivas e com vontade de construir pontes, como ele aqui diz, isso é muito difícil, e ele até vai mais longe, sobretudo depois quando fala nos pastores. Portanto, todos aqueles, no fundo todos os que têm responsabilidade pública devem viver numa tensão positiva para um relacionamento bom, mesmo perante aqueles que erram, ou para que não seja nunca ajustes de contas, não é? Mas há imensas tendências, muitas vezes, de ser moralista e de apontar o dedo, e, enfim, praticamente... Que o estilo da comunicação supera a lógica que separa nitidamente os pecadores dos justos. Tal e qual. Como se houvesse uma soberba de quem está a avaliar, e como se, se calhar, quem avalia não tivesse telhados de vidro muitas vezes. Mas depois ainda vai mais longe com a questão com os pastores, porque... devem, diz ele, nunca expressar orgulho soberbo ou triunfo sobre o inimigo, e ter um estilo
enfim, que seja de proximidade. Ele até pede, aliás, eu já ouvi o Papa Francisco pedir isto sem ser aos pastores, já é muito difícil, e isso é que eu acho que é mesmo incorreto, agora nos dias que correm, incorreto, entre aspas, que é apostar na mansidão e na misericórdia. Ora, nos nossos tempos, quem é manso é fraco. E normalmente há esta contradição, já aqui falamos a propósito, por exemplo, da Madre Teresa. Eu acho que o Papa Francisco também é assim, ele é eterno, pede mansidão. Ele diz que muitas vezes pede, quando reza, pede para si próprio esta mansidão que era a que tinha Jesus, e isso não vende nada. Quer dizer, hoje em dia ninguém é treinado para ser manso, não é? Ou misericordioso, até mesmo misericordioso, parece que é um sinal de fraqueza. E estas grandes figuras que impressionam, sei lá, a Madre Teresa era definida pelas suas filhas, das missionárias da caridade, como uma pessoa que era firme e ao mesmo tempo terna. E esta articulação... Publicámos esta semana uma entrevista que fala do sentido do humor de Madre Teresa. Sim, claro. E depois sentido do humor ainda melhor. Se é firme, terna e com sentido de humor, ainda melhor. Por isso, este binómio é aparentemente paradoxal, não é? Uma pessoa que tenha a certeza de uma indicação, que é isso que o Papa também faz e que pede a todos também que comunicar certezas e coisas boas, mas ao mesmo tempo sempre sem esquecer esta dimensão que é talvez a mais difícil. E por isso é que ele também diz que quando saiu a mensagem, que sai sempre muito antes, para preparar o dia das comunicações sociais, já tínhamos falado nisso, que era a diferença entre o escutar e o ouvir. Exato. E que é muito mais difícil escutar do que ouvir, porque ouvir é ouvir a rádio, a gente vai a guiar o carro e está a ouvir a telefonia e está os ruídos à volta e tal. Escutar implica comunicar, implica ter disponibilidade. Ele diz que às vezes é mais fácil fingir surdo para não ter que escutar até ao fim, porque o escutar implica depois uma atitude de disponibilidade de conhecimento, e isso toca, diz o Papa, a relação com o outro, o amor, e isso é muito mais exigente. Mas esse é que é o desafio. Bom, o que dizia à hora a respeito da mansidão, realmente às vezes temos um conceito de mansidão que não se associa à firmeza, mas se virmos o exemplo de Jesus, não é? Sempre também a respeito da verdade e da caridade, o Papa faz referência a Jesus, que é a verdade, e portanto é nele sempre que encontramos a referência e o exemplo, e também este aspecto da mansidão associada à firmeza, que também vemos na figura de Jesus, não é? Vamos a um segundo tema, e começo também por si, Pedro Vaz Pato, porque os juristas católicos tomaram posição sobre 2 diplomas que estão a ser trabalhados na Assembleia da República sobre procriação medicamente assistida. Vale a pena recuperar os argumentos da Associação de Juristas Católicos? Sim. Bom, antes de mais, o motivo desta tomada de posição é um pouco a reação a um certo desconhecimento, uma certa indiferença, quer dizer, a maior parte das pessoas se calhar nem sabe que isto está a ser discutido. E eu vejo o contraste quando vejo a imprensa italiana, quase todos os dias há artigos sobre as chamadas barrigas de aluguer, que em Itália se chama útero in affitto. É um tema recorrente nas discussões políticas. Este é um dos aspectos que está em discussão, portanto, a proposta de legalização da chamada maternidade de substituição. E esta proposta também, noutros países, em Itália, em França, na Suécia, tem tido uma oposição muito forte da parte de setores feministas que veem nesta prática uma forma de exploração da mulher. Das mulheres mais vulneráveis. Esta prática vai se difundindo nos países pobres porque verdadeiramente só pessoas numa situação de desespero é que aceitam, mulheres numa situação de desespero aceitam passar por essa experiência que é traumatizante. Um destes manifestos feministas diz que este ato da mulher nunca é um ato verdadeiramente livre, nem um ato de altruísmo, como às vezes se diz, mas é um ato de desespero. O facto de ser ou não remunerado, por exemplo, esse é um ponto chave, não é? Mas não é tão chave como isso, quer dizer, eu tenho de reconhecer, portanto eu estou a falar do fenómeno em geral, tenho de reconhecer que o projeto que está em discussão em Portugal exclui, portanto, a exploração comercial. Mas será que depois na prática isso se verifica mesmo? Porque, como eu disse, portanto, há esta realidade de uma situação que
que em situações de desespero é que pode levar a mulher a aceitar esta situação e, portanto, não está excluído que de uma forma encapotada se recorra também à retribuição destas práticas. Mas não é aí que reside a chave, porque a experiência é traumatizante, seja remunerada ou não. Portanto, é traumatizante mesmo que seja gratuita, não deixa de ser uma instrumentalização da mulher, mesmo que seja por motivos supostamente altruístas, e não se deve explorar também a eventual generosidade de uma mulher que aceite fazer isto, porque a experiência é desumana, quer dizer, é no fundo impor a esta mulher que quebre abruptamente aquele vínculo forte que se cria durante a gravidez. E, portanto, isso é prejudicial, quer para a própria mulher, quer dizer, no fundo, estar a impor o abandono para a mulher e para a criança, porque no fundo está em causa o abandono que não é uma coisa que sucede, muitas vezes as crianças serem abandonadas, e para isso há a adoção, para responder a esse drama. Mas aqui o abandono é algo de programado, de institucionalizado, que no fundo é objeto de um contrato, o contrato que impõe esse abandono. Esta é uma das questões da discussão, depois há outra que também gostaria de falar. Sim, exato, porque aqui este comunicado, esta tomada de posição levanta várias questões, nomeadamente também toca na questão da democracia atual, não é? Neste filtro que de certo modo há, que aliás como o texto diz, que é uma fuga a questões de máxima relevância em relação ao ponto de vista da pessoa e dos valores que deviam de ser amplamente debatidas e discutidas por toda a sociedade. E, portanto, é como se quem lá está nos lugares de decisão aproveitasse esta possibilidade para fazer passar interesses concretos de determinados lobbies. Pronto, esta é uma das questões. A outra que também suscitou quando li isto foi este alerta permanente também que a Igreja faz e que agora nesta exortação apostólica também vem de uma maneira muito clara justamente disto, que em última análise o filho, uma criança é praticamente considerado como um objeto, quer dizer que agora apetece-me tratar disto desta maneira é quase como, pronto, eu não quero chocar as pessoas, quase como ir à loja e escolher um cãozinho mais bonito e, portanto, lá no documento, neste último documento, que recomendo a leitura pacientemente porque é muito longo, vem lá um setor grande dedicado justamente ao que a estes alertas, o que é que leva uma pessoa a desviar-se eu digo assim, talvez de uma maneira menos simpática, a desviar-se do respeito verdadeiramente pela pessoa, independentemente de ser adulto ou de ser criança ou de ainda estar por nascer. Trata-se de uma pessoa e não do outro. Pois, subjacente a estes princípios, portanto, a este comunicado, a esta tomada de posição, está esta ideia de que o filho não é um direito, não é objeto de um direito, mas é uma dádiva. Isto o Papa Francisco, na exortação apostólica, também o diz de uma forma muito, muito veemente e ao mesmo tempo também muito, muito bela, porque é daqueles aspectos em que, portanto, esta visão do filho como um dom, portanto, não é algo que vem satisfazer os desejos dos pais, que deve corresponder às expectativas dos pais, é sublinhado pelo Papa nesta exortação apostólica. Mas há outro aspecto do princípio que há pais, pai e mãe, porque muitas vezes não é? Mas é precisamente outro aspecto que essa realidade às vezes nem se verifica. É precisamente este aspecto que nós também, que a Associação dos Juristas Católicos quer sublinhar em relação a outro projeto de lei que também está em discussão e que provavelmente até será aprovado, que é uma alteração profunda da lei, dos princípios que regem a lei, porque até aqui a procriação medicamente assistida é vista como uma forma subsidiária em relação à procriação natural e não uma forma alternativa. Portanto, é uma forma de suprir a infertilidade. Com esta alteração que é proposta, ou seja, com o acesso ao recurso a estas técnicas da parte de mulheres sem parceiro masculino, portanto, vivam sozinhas ou tenham uma união homossexual, isso é afastado, portanto passa a ser um recurso, portanto um instrumento, estas técnicas passam a ser um instrumento para satisfazer qualquer projeto parental, fora do âmbito da relação.
Portanto, porque o nascimento da criança, a criança é fruto de uma relação entre o homem e a mulher, e é importante a presença do pai e da mãe para o crescimento da criança. Portanto, subjacente também à legislação sobre procriação medicamente assistida, deve estar esta ideia de que é o bem da criança, do bem da criança que é gerada, que deve sobrepor-se a tudo o resto. E aqui, portanto, a perspectiva... Não seja intencionalmente gerado como órfão de pai, diz aqui mas é isso que se pretende, precisamente porque se põe em primeiro lugar o tal projeto individual, já não um projeto relacional, mas um projeto individual, a criança acaba por ser sacrificada de alguma maneira. Não quer dizer que não venha a ser amada, mas falta sempre a figura masculina, que é importante e que o Papa Francisco também sublinha com muita veemência na exortação apostólica, a importância do pai e da mãe, não só um e outro separadamente, mas também da relação entre eles, porque é da relação entre eles, desta reciprocidade, desta unidade na diversidade, que depois a criança pode crescer harmoniosamente. Um olhar para um terceiro tema. Ora, Miguel, a comunidade de Santo Egídio de novo convocada, digamos, ao debate sobre a situação em Moçambique. Isto, o pano de fundo, tem a ver com a situação política em Moçambique, o conflito, diria, aberto entre a Frelimo e a Renamo, novamente. A comunidade de Santo Egídio, vale a pena lembrar, foi uma instituição-chave no processo de paz. Estamos a falar de 1992, e Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República de Portugal, está em Moçambique e, de certa maneira, é visto aqui como mediador, eventualmente, desta situação. Ora, vamos lá ver. Às vezes há uma certa confusão, que parece que a comunidade de Santo Egídio é um braço político, ou lá o que é, da Santa Sé, que não é verdade. Eles são muito, muito ativos, são, de facto, pronto, creio eu que a vocação deles é estar exatamente nestes sítios onde há problemas e implica diálogo e negociações. Eles oferecem-se para tal. Portanto, eu não me parece que, muito provavelmente, até informam a Secretaria de Estado do Vaticano. Muitas vezes eles aparecem como os protagonistas, eu creio que, pronto, e efetivamente no início dos anos 90 foi assim. Portanto, se houve uma mediação, foi da comunidade de Santo Egídio, mas desgarrada da Santa Sé, e também onde Portugal não foi ouvido nem achado nessa altura. Agora, eu posso dizer que na véspera da audiência do Papa Francisco ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, houve um encontro da comunidade de Santo Egídio, uma certa pedido de urgência para se encontrarem com o Presidente já em Roma. Portanto, ele chegou a Roma à tarde e encontra-se com o Papa no dia seguinte. Ainda nessa tarde, depois de ter chegado a Roma, houve um encontro com a comunidade de Santo Egídio. A pedido da comunidade de Santo Egídio. A pedido da comunidade de Santo Egídio, que não estava previsto nem foi muito divulgado. Então, nesta recente visita a Roma, houve um segundo encontro. Exato. E, portanto, quando Marcelo Rebelo de Sousa disse, também a pedido da comunidade de Santo Egídio. Exato. Por isso é que a comunidade de Santo Egídio é quem toma sempre a dianteira. Portanto, neste sentido, se alguém que convocou alguém, foi a comunidade de Santo Egídio que se mexeu e convocou o Presidente da República. Não me parece que tenha sido o contrário. De qualquer modo, eles conhecem bem o terreno e, enfim, voltaram. Digamos que é o segundo round de tentativas pronto, e terem com eles o Presidente da República de Portugal para a comunidade de Santo Egídio traz mais autoridade. Espero que corra bem. Mas os bispos, já no final do ano passado, a Conferência Episcopal e também o Arcebispo Maputo tinham sublinhado a importância do diálogo em Moçambique para manter a paz, não é? O diálogo estão preocupados com a degradação da situação em Moçambique. Pois, de qualquer maneira, nós se formos recuar ao período anterior a estas negociações e ao acordo de paz, muitos passos foram dados no sentido de, enfim, houve todos estes anos em que Moçambique conheceu a paz, o que não acontecia antes, não é? E, portanto, durante muito tempo até continuava a guerra em Angola, e em Moçambique já havia um clima de paz, e nunca é demais sublinharem o papel que aqui teve a comunidade de Santo Egídio, e que o povo moçambicano certamente ficará grato a esse esforço que deu os seus frutos até agora. É claro, às vezes, quando não se curam em profundidade as feridas, também quando o sistema democrático, eu acho que a melhor forma
prevenir as guerras é que um sistema democrático funcione em pleno, com honestidade, permitindo a alternância, havendo independência em relação, portanto, não havendo uma politização e uma divisão de cargos públicos em função de filiações partidárias, enfim, há uma série de pressupostos que se vão construindo e, portanto, também não é de um dia para o outro que isso se consegue, mas de facto, isto para dizer, talvez as feridas não tenham sido curadas em profundidade, não é? E portanto é importante estar atento a isso. Eu gostava só de perguntar algo à Aura, na sequência do que ela começou por dizer em relação ao papel da comunidade de Sant'Egidio. No fundo dizes que há uma atuação à margem, muito italiana, paralela, muito italiana. Quer dizer, a comunidade de Sant'Egidio, o fundador da comunidade de Sant'Egidio, que se chama Andrea Riccardi, foi ministro, portanto, e Itália também tem interesse em África. Portanto, isto é só para não ficarmos com uma certa ingenuidade. Quer dizer, está bem, há uma dimensão da comunidade de Sant'Egidio que tem a ver com a oração e com o crescimento na fé e tudo. Mas não é um instrumento da diplomacia vaticana? Não é. Okay. Não é. Mas também não é do governo italiano. Sim, mas não é contra, quer dizer, eles não são mas contra. Há uma concertação? É uma espécie, não, oficialmente não. E também não tem a ver com o governo italiano, mas quer dizer, pronto, eles têm. Eu acho que foi muito evidente na primeira ronda, no primeiro acordo, que Portugal foi mesmo posto de fora desse acordo. Portanto, é só porque, pronto, é assim que é. Também o próprio país Moçambique, como sabemos, abandonou Moçambique, chamou-se Moçambique, a língua oficial não é portuguesa, portanto, isso se calhar também ajudou a que manifestassem uma preferência. Também a língua inglesa e a entrada na Commonwealth. Por exemplo, Angola tem como língua oficial portuguesa, como língua oficial é portuguesa, portanto, tudo isso terá, se calhar... Desculpe, eu, quando estive em Moçambique, tinha um certo receio, mas fiquei mais tranquilo porque o português é a língua utilizada, claro. e um português até bastante mais próximo do português que aqui falamos. Sim. Pois na raiz, de facto, está o que o Dr. Vaz Pato disse, que quando as feridas são muito profundas e isso não se resolve, quer dizer, não é com paternalismo que se resolve, isso não vale a pena, não é? Portanto, o ajudar a dialogar e a entenderem, nisso teve a sabedoria da Igreja, que já alertaram há mais de um ano para este risco, que agora ainda está mais evidente. Notas finais, Pedro Vaz Pato. Eu repito aquilo que já, portanto, faço uma alusão ao encontro que vai haver no próximo sábado em Évora, da Conferência Nacional de Apostolado dos Leigos, portanto um organismo que reúne 49 movimentos de leigos católicos. O programa é muito, muito atraente, sobre ecologia integral e a misericórdia. Para além disso, gostava de referir o facto de o Papa ir receber o prémio Carlos Magno, um prémio ligado à construção da unidade europeia, e o que ouvi dizer foi que, por princípio, o Papa não gosta de receber estes prémios, mas excepcionalmente o vai fazer. E compreende essa excepcionalidade por causa do momento de crise que atravessa a União Europeia. O Papa vai tomar a palavra? Vai. É verdade, porque eu estava no avião de regresso a Roma quando ele explicou porque é que aceitou esse prémio, exatamente esse o motivo. Vai falar sobre a Europa? Vai, e vai ser, esperemos que sim, vai ser a Angela Merkel que lhe vai entregar o prémio. Já estamos a antecipar um provável tema do próximo programa. Exato. Aura, a tua sugestão final. Sim, já também que é do início. Exato, todos convidados para São Roque, para uma visita guiada ao museu, que para quem estiver aqui perto de Lisboa, em Lisboa, amanhã, e claro, em Évora, que vale imensa pena passar por lá no sábado, porque há muita coisa para todos os gostos. À volta, no fundo, da riqueza da encíclica Laudato Si, porque a ecologia integral e humana dá para todos os gostos. O debate regressa na próxima quarta-feira. Obrigado pela vossa presença. O debate de atualidade religiosa na reta final desta edição da noite, mas ainda temos tempo para olhar para o desporto, e porque o desporto não é só futebol, handball. O ABC está na final do Campeonato Nacional de Handball, vai defrontar o Benfica nessa final. Esta noite, num jogo muito disputado, o ABC derrotou o Sporting
por 29-28, isto já depois de 2 prolongamentos. No final do tempo regulamentar havia uma igualdade a 22 golos. A final do Campeonato Nacional de Handball vai jogar-se daqui por alguns dias. Será já no dia 11 que vai ter então lugar esse duelo entre o ABC e o Benfica. À meia-noite vamos atualizar todas as notícias. Vamos também ouvir Marcelo Rebelo de Sousa condenando a violência política em Moçambique e vamos olhar também para os Estados Unidos, onde parece que Donald Trump será mesmo o candidato republicano às presidenciais.